A autoridade política acaba de ter o seu mandato cassado. Essa notícia chocou o Brasil inteiro. Temos também o ministro do STF, André Mendonça, que acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Surpreendeu e chocou o Brasil inteiro. André Mendonça agiu sem dó, é claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. E o deputado federal, gente, tá? Deputado federal acaba de explodir uma bomba estratosférica contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Deputado federal acabou de confirmar uma notícia bombástica contra o Lulinha. E outra informação que eu acabei de ter acesso é que o Lula, gente, tá? Pediu socorro, pediu ajuda, pediu socorro para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O desespero bateu na porta de Lula da Silva. Ele foi pedir socorro para o Donald Trump, pedir ajuda para Donald Trump. É claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. Temos aqui também Lula da Silva, que atacou Flávio Bolsonaro de forma sorrateira, covarde, que ele faz muito bem, é o que ele mais sabe fazer, atacar de forma sorrateira e covarde, né, quem ele quer atingir. E também o Eduardo Bolsonaro. Por fim, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de explodir uma notícia bombástica sobre o áudio. A verdade acaba de ser... Gente, o áudio vazado do Flávio Bolsonaro e do Daniel Forcaro, a verdade acabou de explodir. É o próprio Eduardo Bolsonaro que vai explicar absolutamente tudo. A verdade por trás do vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro e do Daniel Forcaro. Vocês vão ficar de queixo caído. Tudo isso, gente, vocês estão preparados? Eu disse pra vocês, né? As manchetes agora tá aí, ó, um turbilhão de informações. A gente pisca, sai uma notícia. Pisca de novo, sai duas notícias. Pisca de novo, sai 3, 4 notícias. Tá um turbilhão de informações. E eu separei as mais impactantes pra trazer a partir de agora. Então, coloquem o cinto de segurança e se preparem, tá? Rapidamente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Eu não vou aguentar, não vou aguentar, gente, tá? Vocês sabiam que o Lula tá desesperado, gente, com a possibilidade do Lulinha ser preso? O Lula tá completamente devastado, né? Com medo do Lulinha ser preso por ordem do ministro André Mendonça. Vocês sabiam disso, gente, tá? Calma que o Maurício Marcon vai explicar para vocês aqui tudo, gente. O desespero do Lula para salvar o Lulinha, gente, tá? É sem precedentes. Vocês vão entender. Assistam. Gurizada, para você que também se perguntava por que o áudio do Flávio Bolsonaro saiu a essa altura do campeonato, faltando tanto tempo para a eleição, já que o próprio PT tem ela como uma bomba atômica contra a candidatura do Flávio. E a resposta é muito clara. Se chama Lulinha, Marcon. O que tem a ver? Lé concreto, absolutamente tudo. Primeiro vamos fazer algumas constatações. Quem tem acesso ao celular do Forcaro? Quem está fazendo a perícia? Pois é, a Polícia Federal. Então, obviamente, o vazamento saiu da Polícia Federal. Quem comanda a Polícia Federal? Andrei Rodrigues. Quem é Andrei Rodrigues? Andrei Rodrigues é aquele diretor da Polícia Federal que foi a Londres com tudo pago pelo Forcaro. Aí não tem escândalo, aí tá tudo certo, né? Foi lá passear, tudo pago pelo Forcaro e tomou um uísque de milhões de reais, chamado Macallan. Nunca tinha ouvido falar, não sei se você já ouviu. Pois então, depois que foi criada essa cortina de fumaça com a divulgação do tal áudio, que não contém crime nenhum, pedido apenas de patrocínio privado para um filme privado, olha o que aconteceu hoje, quando tem aquela cortina absurda, e não se fala em outra coisa, troca do delegado da Polícia Federal que avançava nas investigações contra o Lulinha. Ou seja, este delegado, logo, deveria colocar Lulinha atrás das grades. Afinal, nós que participamos da CPMI, sabemos que há indícios suficientes para comprovar que Lulinha recebia 300 mil reais no mínimo mensais de dinheiro roubado dos aposentados. Agora, com essa cortina de fumaça, se troca o delegado, provavelmente se encerra o caso, e aí eles conseguiram matar 2 coelhos com uma cajadada só. Pegaram um áudio vazado criminosamente da perícia do celular do Forcaro, prejudicaram a campanha do Flávio e ainda salvaram o Lula através do enterro do inquérito contra o seu filho. Temos que admitir, a petezada, quando é para esconder crime e criar narrativa contra a direita, eles são especialistas. É o desespero, gente, tá? Assim que a revista Veja publicou aquele editorial, né, revelando que a Polícia Federal, sobre a tutela, sobre o comando do ministro André Mendonça,
estava intensificando. Intensificando significa o quê? Aumentando as investigações para cima do Lulinha. O Lula entrou num completo desespero, né? O Lula deve ter pensado assim, meu Deus do céu, agora meu filho vai preso. Agora o André Mendonça manda o meu filho pra cadeia e acabou a minha campanha, acabou, né, a minha chance de continuar na presidência, de perpetuar no poder. O Lula ligou ao desespero. O desespero bateu na porta do Lula e o Lula chutou o balde. E agora, né, eu tô vendo aí alguns juristas, alguns influencers, alguns youtubers dizendo, olha, gente, tá? Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, foi indicado por quem? Pelo Lula. Quem é que manda na Polícia Federal? O Ministério da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? Também é indicado pelo Lula. Então, assim, o Lula é o cara que tá lá em cima que escolhe todo mundo. Aí, pro Lula é fácil, né? Poxa, se o chefão da Polícia Federal é indicado por mim e o diretor da Polícia Federal é indicado por mim, cara, vou deixar a Polícia Federal aí, um delegadozinho aí qualquer, sobre tutela de Mendonça, ficar investigando meu filho? Aí, né, gente, malandro e malandra, mané, né? A musiquinha faz todo sentido aqui nessa questão. E aí, gente, é desespero ou não é? Com medo do André Mendonça mandar o Lulinha pra cadeia. É ou não é? Vamos lá, gente, continuando. Sabia que o Lula participou de um evento hoje e ele atacou de forma sorrateira e covarde o Flávio Bolsonaro? Claro que o Lula não ia perder a oportunidade. Em evento hoje, Lula provoca, ataca Flávio Bolsonaro em inauguração de hospital e diz que lá não tem dinheiro de Daniel Vocaro. Ele mandou um recado pro Flávio. Que audácia! Flávio Bolsonaro, aqui não tem dinheiro de Daniel Vocaro. Mas calma que eu vou dar o troco. Assistam. Aí precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vocaro. É isso. Mas tem. Aí precisa voltar a ser humano. Ou seja, de forma sorrateira, covarde, como o Lula sempre faz, ele atacou, mandou um recado aqui pro Flávio Bolsonaro. Flávio, aqui nesse hospital, acho que é em Barretos, aqui não tem dinheiro do Vocaro. Mas, senhor Lully, deixa eu dizer aqui o seguinte, no seu filme, segundo Lauro Jardim do jornal o Globo, teve dinheiro do Vocaro, né? No seu filme, no filme do Michel Temer, no seu filme Lula da Silva, segundo Lauro Jardim do jornal o Globo, inclusive eu trouxe aqui essa manchete aqui no canal Fabiana Cardoso, para quem acompanha todos os vídeos que eu posto aqui, não tá sendo pego de surpresa, já sabe do que eu estou me referindo. O Lauro Jardim do jornal o Globo revelou, no mesmo momento em que o The Intercept, né, aquele blog de extrema esquerda tava lá, né, tentando derrubar o Flávio Bolsonaro, o jornal o Globo fez questão de lá, Lauro Jardim fez questão de lá, colocar um editorial falando, olha Lula, você também teve filme bancado pelo Daniel Vocaro, não só você, Michel Temer também. Então assim, gente, o Lula, ele tem que lavar a boca se um dia ele quiser pronunciar o nome do Flávio Bolsonaro, tá? Porque ele também teve filme bancado pelo Daniel Vocaro. Esse hospital não tem dinheiro de Vocaro, mandando... Que covarde, gente, tá? Só uma humilde opinião. E não parou por aí não, gente, tá? Como o Lula tá sem know-how, expertise, acho que na cabeça do Lula, gente, ele tá assim, gente, qual que é a promessa que eu vou fazer para ganhar voto como eu fiz lá em 2022? Porque lá em 2022, o Lula inventou, né, prometeu a picanha e a cervejinha. Com aquilo, vocês não têm noção de tanto voto que o Lula ganhou. E para esse ano eleitoral, qual que é a promessa que o Lula vai fazer, gente? O Lula tá tão Biden, que eu acho que ele esqueceu que já fez essa promessa. E não é que ele tá fazendo a mesma promessa novamente.
O Lula, gente, tá? Depois de ter prometido no último pleito eleitoral picanha e cervejinha ao povo brasileiro, depois de ter levado muito voto, porque teve muita gente que acreditou naquela lorota, naquela baba de carango, naquela mentira, o Lula só pode ser. Baixou o Biden. Acho que ele esqueceu que já fez essa promessa. E não é que ele tá tendo a coragem de fazer a mesma promessa aqui em 2026. Gente, é muita cara de pau. Tá aqui, gente. No mesmo evento de hoje, desse hospital, vejam só. Produtos de primeira qualidade. A gente não vai na feira depois da meio-dia para comprar tomate amassado, laranja amassada, o pessoal aperta tudo, não. A gente quer ser o primeiro para comprar coisa de qualidade. A gente não quer bofe, a gente quer filé, a gente quer picanha, a gente quer alcatre, a gente quer maminha, a gente quer comer coisas gostosas que nós trabalhamos e temos direito. Tá aí, gente, o Lula falando em picanha novamente. E agora, gente, vocês acham que o Lula vai conseguir convencer o povo brasileiro de que ele vai ter acesso à picanha novamente? É muito desespero, gente do céu. O Lula, meu Deus, o desespero bateu na porta do Lula, que vergonha. Vamos lá, gente. E o André Mendonça, que simplesmente surpreendeu aqui nesse dia de hoje. Vejam só aqui, a Revista Oeste que trouxe a notícia. André Mendonça, o ministro André Mendonça, suspeita que defesa de Vorcaro divulgou áudios com Flávio Bolsonaro. E faz todo sentido, né? Porque o Intercept é um blog de extrema esquerda. Vorcaro, né, tá louco para fazer uma delação, mas assim, aquela delação seletiva. Uns eu vou delatar, outros eu vou blindar, outros eu vou proteger. Aí ele viu que não colou com o André Mendonça, né? A Polícia Federal já parou lá. Isso aqui que você tá me entregando não é nada. A Polícia Federal descobriu, ó, muita coisa pior do que isso aqui. Aí o André Mendonça tá desconfiado, gente, tá? De que o áudio vazado foi vazado pela própria defesa do Daniel Vorcaro. E por que a defesa do Daniel Vorcaro faria isso com Flávio Bolsonaro? Vamos entender? Auxiliares do ministro André Mendonça, do STF, passaram a tratar o vazamento dos diálogos entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro como parte de uma disputa maior em torno da delação do ex-controlador do Banco Master. Segundo apurou a Oeste, integrantes do entorno do ministro suspeitam que a defesa de Vorcaro possa estar por trás da entrega do material ao site Intercept Brasil. A divulgação dos áudios teria o objetivo de constranger Mendonça e pressioná-lo a retomar as discussões sobre a colaboração premiada do banqueiro. Ou seja, o Daniel Vorcaro e a defesa entregou aquela delação mequetrefe, aquela patifaria. A Polícia Federal André Mendonça deu um chega pra lá e agora eles estão tentando um meio de pressioná-lo. Mas vocês acham que eles vão conseguir pressionar o Mendonça a retomar a negociação da delação? Depois disso aqui, Mendonça relatou do caso no Supremo, a delação do Vorcaro ainda não foi homologada. A suspeita é que a exposição de conversas sensíveis com um dos principais nomes do bolsonarismo funcionaria como recado ao ministro André Mendonça. Se o acordo não avançar, novos materiais podem vir a público. A hipótese também circula no entorno de Flávio. Conforme apurou a reportagem, aliados do senador avaliam que o vazamento pode ter partido de pessoas ligadas diretamente a Vorcaro. O ministro marcou para essa sexta-feira, uma reunião com a Polícia Federal para investigar a fundo isso aí. Então, segundo aqui, interlocutores, pessoas próximas ao André Mendonça, eles estão desconfiando que a defesa do Vorcaro e o Vorcaro estão tentando intimidá-lo. Tipo assim, olha só, André Mendonça, ou você aceita essa delação mequetrefe, essa porcaria de delação que eu estou te oferecendo, claro, blindando uns e entregando outros, né? Porque nitidamente ali ele tá protegendo algumas autoridades, ou você aceita, ou você volta a negociar com a gente essa delação premiada, ou a gente vai ficar aí vazando mais coisas de bolsonaristas, de Flávio Bolsonaro, de gente aliada aí com a direita.
Essa é a desconfiança, essa é a suspeita do André Mendonça. Deu para vocês entenderem? É tipo, isso aqui em outras palavras, seria o quê? Uma coação? Uma intimidação? A gente pode até interpretar dessa forma, né? Vamos lá, gente. Daqui a pouco, parlamentar, autoridade política acaba de ser cassado, gente, tá? Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, mas antes, vocês sabiam que o Lula foi pedir ajuda para o Donald Trump nos Estados Unidos? Lula pediu ajuda a Trump para prender alvo da Polícia Federal foragido em Miami. Basicamente, o Lula dizendo o seguinte, olha, como eu sou incompetente, como a minha Polícia Federal é incompetente, como eu sou um baita de um incompetente, preciso da sua ajuda, Donald Trump. O Lula não cansa de passar vergonha. Na semana passada, o presidente Lula pediu ajuda ao seu homólogo norte-americano Donald Trump para prender o empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Fluminense Refit. A empresa é a maior devedora contumaz do país, com dívidas fiscais de 26 bilhões com a União e o Estado do Rio de Janeiro. Magro é um dos alvos da Operação Serrifino, deflagrada na manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal. Ele já foi declarado foragido, está na lista vermelha da Interpol e o Lula foi pedir ajuda, socorro para Donald Trump, pedir ajuda. Donald Trump, pelo amor de Deus, me ajuda a prender o cara. Meu Deus, você acha que o Donald Trump fica olhando para o Lula, pensando assim, meu Deus, que cara incompetente. Só uma humilde opinião, gente, tá? E agora, parlamentar, o prefeito teve o mandato cassado. Prefeito Coronel Sandro, do PL, tem mandato cassado em Valadares, gente. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais. O prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro do PL, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal após sessão extraordinária realizada na última quinta. A votação terminou com 18 votos favoráveis à cassação e 3 contrários. Os vereadores analisaram 3 infrações político-administrativas ligadas ao contrato de transporte escolar do município. Com o número de votos favoráveis superou os 2/3 exigidos pela legislação, a perda do mandato foi confirmada. Ele perdeu o mandato dele foi cassado. Tá aí. Com a decisão, o vice-prefeito José Bonifácio Mourão, do PL, assume o comando da prefeitura. A posse foi convocada para sexta-feira, dia 15, gente. Então, tá acontecendo aí a posse do novo prefeito. Tá aí, gente, tá? Notícia atualizada. O governador Valadares agora vai estar sobre nova direção. Gente, eu confesso para vocês que há muito tempo eu não vi o Eduardo Bolsonaro tão furioso, tão nervoso, tão revoltado como ele ficou aqui nesse vídeo, gente, tá? Ele ficou completamente furioso e revoltado com uma nova postagem daquele blog de extrema esquerda, o Intercept, que vazou aquele áudio, né, do Flávio Bolsonaro e do Daniel Valcaro. Pois bem, gente, tá? O Intercept acabou de fazer uma nova publicação, só que dessa vez eles foram pra cima do Eduardo Bolsonaro. Ontem foi pra cima do Flávio, hoje foi pra cima do Eduardo. Inclusive, antes de trazer aqui o vídeo do Eduardo Bolsonaro extremamente furioso, deixa eu trazer aqui, gente, tá? O motivo da fúria do Eduardo Bolsonaro. Essa matéria que eles publicaram aqui, ó, nesse jornalzinho Mequetrefe, esse blog de extrema esquerda do Intercept. Vejam ali, ó, o homem da grana. Eles estão acusando o Eduardo Bolsonaro de ter recebido, de estar sendo bancado pelo Daniel Valcaro. Tá aqui, eles colocaram aqui a matéria. Estarrecedora, porque agora eles mudaram o alvo, partiram para cima do Eduardo Bolsonaro. Eles colocaram aqui algumas conversas que eles vazaram aqui algumas conversas de um tal de Thiago Miranda, né? E agora o alvo é o Eduardo Bolsonaro. Aí eles conseguiram aqui, vazaram aqui uma conversa do Eduardo Bolsonaro, ou seja, nitidamente para envolver, além do Flávio, o Eduardo Bolsonaro aí nesse escândalo do Daniel Valcaro e do escândalo do caso Márcia. É um desespero, gente. Para mim, isso aqui chama-se desespero.
Tudo isso parece que para manter o Lula no poder, para eles é importante, sei lá, é um site de extrema esquerda, porque não pode ter outra justificativa. Então eles fizeram aqui, mais uma vez, hoje, eles partiram para cima do clã Bolsonaro. O alvo de hoje foi o Eduardo, só que o Eduardo não deixou barato. Eduardo Bolsonaro postou o vídeo em resposta, né, a reação dele a essa matéria do Intercept de hoje. Ele tá furioso, revoltado, e explodiu uma bomba. Gente do céu, é estarrecedor. Só acompanhem que vocês vão entender. Meus caros, vocês estão vendo o que está acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando a termos técnicos, para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, né, ou sugerindo que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. E eu acho que nada melhor do que vir aqui a público falando diretamente com vocês, que é muito melhor do que passar pelo crivo do Intercept, do que será publicado, porque eu já sei que eles estão na maldade, e dar os devidos esclarecimentos. Vocês lembram uma vez que eu lancei um curso chamado Ação Conservadora? Tem um tempo atrás, alguns anos. Pois bem, nesse tempo estava nascendo o sonho de fazer um filme da história do meu pai. Uma sugestão do Mário Frias, que é alguém da área e tem competência para colocar adiante um filme desse. Aquele tempo, a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, como Jim Caviezel, mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato, nós iríamos perder o diretor de Hollywood, quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo, né, um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Mas depois, quando a gente colocou o pé no chão e que a gente viu diante da possibilidade que nós estávamos e da perseguição sofrida no Brasil, fizemos toda a estrutura fora, nos Estados Unidos, para não sofrermos perseguição. Se o Brasil Paralelo, que não fez um filme sobre Bolsonaro, já foi censurado previamente em 2022, imagine dizer um filme sobre a história do Jair Bolsonaro com grandes estrelas de Hollywood. Certamente isso não iria adiante no Brasil. Então isso foi feito lá nos Estados Unidos. Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundo de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor executivo, que era o contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais, para que um ator pudesse me representar no filme e depois eu não processasse o filme. Basicamente, em linhas gerais, é isso daí. Ou seja, quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro deste fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo para você. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro, inclusive. 100% do risco, 50 mil dólares para mim faz falta. É por isso que a gente conseguiu confeccionar esse filme. Então, nada melhor do que a verdade. Intercept, pare de querer manipular as pessoas e soltar a conta-gotas esse assassinato de reputações. E para finalizar aqui, me ocorreu na cabeça, eles poderiam fazer isso na véspera da eleição, sem nos dar a chance de defender. Só que como foi solto
que a estreia do filme Dark Horse, né, nome em inglês inclusive, da história do Bolsonaro, estava sendo programada para 11 de setembro, eles resolveram antecipar isso tudo, porque o filme poderia ser e será um grande sucesso. Uma peça de Hollywood que conta com diversos atores de renome. Já falei algumas vezes aqui, não está aqui mais na minha mão, mas Jim Caviezel, que fez Sounds of, o Som da Liberdade, representou Jesus Cristo no Paixão de Cristo, filme feito junto com Mel Gibson. Tem gente que fez X-Men, gente que fez Prison Break, tem gente que fez Missão Impossível. Todas essas pessoas fazem parte do elenco do filme do Jair Bolsonaro. A gente não podia ser irresponsável de deixar toda a nossa estrutura no Brasil. Eu não preciso nem me alongar nessa parte, né, pessoal? Então é isso daí. O Intercept tenta mais uma vez assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro e a minha própria. E aqui fica para vocês a verdade. Se você gostou, eu peço por favor para curtir esse vídeo nas nossas plataformas, nos seguir nas redes sociais e entregar ele para o maior número de pessoas possível, para que assim a gente consiga desbancar mais uma fake news. Certamente não foi a primeira e não será a última. E eu quero crer que nós teremos o seu apoio para continuar entregando a verdade. Não houve nada de ilegal. Eduardo Bolsonaro não é bancado por Daniel Vorcaro e não recebeu 1 centavo do fundo de investimentos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Muito bem explicado, né, gente? Tá? Intercept, blogzinho mequetrefe de extrema esquerda, está completamente empenhado, gente, tá, em destruir, segundo Eduardo Bolsonaro, está empenhado em assassinar a reputação não só do Flávio, mas agora estão partindo para cima até do Eduardo Bolsonaro. Isso para mim tem um nome, gente, desespero. Intercept. The Intercept, blog de extrema esquerda, parece que o desespero bateu na porta, né? As pesquisas estão dando Flávio Bolsonaro na frente, estão enlouquecidos para manter o Lula no poder, porque, né, é bom ter o Lula no poder para muita gente, para muitas empresas, né? Para muitas autoridades. É muito dinheiro, né, gente, tá? Desespero tá batendo a porta. Então, aí, gente, tá? O Flávio Bolsonaro, mas aqui não corre, né, gente? Aqui tem culhão, aqui tem coragem, não é igual uns e outros, que o nome foi citado no escândalo do caso Master, né? Se borrando de medo foi esconder. Não deu nenhuma explicação, nenhuma justificativa, não. Aqui é Flávio Bolsonaro, aqui a coisa é completamente diferente. Ontem ele destruiu, né, os blogueiros lá da Globo News. Hoje foi dia dos blogueiros da CNN, gente. Tá aí a entrevista foi perfeita. Vê o comentário aqui, ó. Essa entrevista de hoje para a CNN foi perfeita. O timing foi melhor ainda. Quase ao mesmo tempo em que o The Intercept soltou mais porcarias. Ele apareceu e respondeu. Ao mesmo tempo em que o Intercept acabou de fazer essa nova acusação contra o Eduardo Bolsonaro, e basicamente ele no mesmo time, na mesma hora, o Flávio estava concedendo entrevista aqui e acabou de explodir aqui mais uma bomba. O Lula deve... Meu Deus do céu, gente, tá? O tiro saiu pela culatra e, na verdade, o Flávio sai mais forte do que nunca de tudo isso. Vocês vão entender. E de quebra, humilhou aqui os militantes de esquerda mais uma vez. Vejam só. Senador, o senhor já está na tela conosco. Pergunto se o senhor nos ouve bem, se podemos começar aqui a nossa entrevista. Estou ouvindo muito bem a todos aí. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos assistem. Perfeito. Senador, como o senhor disse, Débora Bergamasco e Jussara Soares participam da entrevista, assim como Pedro Venceslau. Quero começar essa entrevista com 3 questões bem objetivas a respeito de tudo que já veio à tona até agora em relação a este financiamento de Daniel Vorcaro para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, na primeira nota que o senhor falou, o senhor fez menção a um contrato que não foi honrado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pergunto ao senhor, qual era o valor integral deste contrato, quanto deste valor realmente foi pago e quanto deixou de ser honrado, qual é o objeto deste contrato e se na avaliação do senhor não é o caso, se o senhor está disposto a tornar este contrato público para que os seus eleitores, para que a sociedade saiba do que se trata esta relação, ainda que seja feita, como o senhor disse, com dinheiro privado. Bom, eu estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, né, que tem as regras de compliance,
E eu não sei se eles, né, têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato. O que eu sei dessa relação jurídica, né, é que havia um orçamento de 24 milhões de dólares, o que foi depositado efetivamente foi algo um pouquinho acima de 12 milhões de dólares, e uma outra quantia, que eu não sei precisar qual valor, foi investida por outros investidores privados. Só para deixar bem claro, Yuri, não tem absolutamente nada de errado com essa produção cultural. É um filme onde um filho, ou os filhos, né, foram prospectar investidores, pessoas tinham condições de financiar isso, para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. A gente não foi pegar dinheiro com Lei Rouanet, a gente não foi pegar dinheiro na Embratur, na Prefeitura de Niterói, como fez o atual presidente da República, ou o seu grupo, para viabilizar um desfile de uma escola de samba, que foi uma propaganda antecipada com dinheiro público lá na Sapucaí. A gente não está falando de filmes, né, que tem qualquer participação. Esses filmes têm participação de dinheiro público, o nosso não tem absolutamente nada. É 100% dinheiro privado e houve essa relação jurídica num momento, isso é muito importante falar, sempre frisar. Em dezembro de 24, quando houve essa colocação positiva para que ele fizesse um investimento ou buscasse esse investimento em alguns do seu conglomerado de empresas, o Daniel Cocaro era uma pessoa que era um astro no Brasil, circulava bem entre autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, quer dizer, não tinha absolutamente problema nenhum. Portanto, foi, naquele momento, a pessoa que foi a grande investidora desse filme com dinheiro privado, mais uma vez, absolutamente nada de errado. Tá, só para ficar claro, o senhor sabe qual era o valor integral que Daniel Vorcaro colocaria nesse filme e quanto que, de fato, foi colocado do bolso dele para esse filme? Foi o que eu falei, o orçamento previsto era de 24 milhões de dólares, não houve captação disso tudo, o que foi investido por ele neste fundo privado também, tudo 100% privado, foi uma quantia um pouquinho superior a 12 milhões e alguma coisa de dólares. Débora. Tá aí, gente, tá sanando aí algumas dúvidas, isso num timing, essa entrevista acontecendo no mesmo momento em que o Intercept estava fazendo mais uma acusação, né, contra o clã Bolsonaro, gente. Não tá nada fácil, né? Quem diz, eu me lembro daquela frase do Donald Trump quando ele tentaram assassinar, né, ele lá nos Estados Unidos, né, e no próximo evento ele entrou no evento e disse, olha gente, quem disse que essa vitória vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil, vai ser muito difícil. E a mesma coisa acontecendo com o Flávio Bolsonaro nessa queima. Eles estão tentando assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro. Esse site, esse blog Intercept, se pegou o Flávio como alvo. Ontem foi o Flávio, hoje Eduardo Bolsonaro, e eu acho que eles não vão sossegar enquanto não destruírem a imagem, né? Enquanto não... Eles querem destruir o Flávio Bolsonaro. Só que o Flávio Bolsonaro, gente, em cada entrevista que ele tá indo, que ele tá concedendo, ele tá indo explicando e derrubando toda e qualquer narrativa de que tem algum tipo de crime em tudo que aconteceu.